Se você fizer as mesmas coisas que você está fazendo, você vai chegar ao destino que você traçou para você? Boa noite, pessoal. Leia aqui comigo. Para onde? Ô, povo ruim de leitura, meu Deus do céu. Lê de novo comigo aqui. Para onde? Olha para quem está ao teu lado e diga assim: para onde você está indo? E sabe o que eu quero que você diga para ela? Diga assim, ó: fugir não é o seu destino. Fugir não é o seu destino. Para onde você está indo? Sem uma direção, sem um caminho a seguir, qualquer caminho serve. Sem uma direção, sem um caminho, qualquer caminho serve. A gente já aprendeu sobre isso. Por isso que nós precisamos realmente saber para onde nós estamos indo. O título dessa mensagem nos faz pensar sobre o que estamos plantando hoje, e se não sabemos para onde nós estamos indo, qualquer lugar, qualquer coisa serve. Então, nós precisamos saber, nós precisamos ter direção. Aonde você sonha chegar? É uma pergunta para você. Você sabe? O que está fazendo para chegar onde você sonha? O que está fazendo? Sabe aonde está agora? É até uma coisa muito simples a gente refletir, né? Nós precisamos saber onde nós estamos e para onde nós estamos indo, é onde nós queremos chegar. Senão, como eu falava hoje pela manhã, você pode fazer uma ligação para alguém, você chega aqui na cidade e pergunta para a pessoa: olha, você pode me dar uma informação? Ok, aonde você está? Não sei. Mas para onde você quer ir? Também não sei. Então, vai para qualquer lugar. Qualquer lugar tá bom, qualquer lugar serve. Parece uma ilustração boba, mas essa é a realidade de muita gente. Só está sobrevivendo. Algumas pessoas, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do evangelho, elas repetem o que diz a Escritura, né? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas na prática estão perdidas sem saber o que fazer. Acontece isso. Então nós não podemos estar perdidos. Por isso que, qual foi a mensagem ontem, gente? Qual foi a mensagem de ontem, gente? Um coração que ouve. Isso faz toda a diferença. Um coração que ouve. Porque se é um coração que ouve. Gênesis 16. Vamos lá, deixa eu só fazer mais uma colocação para você. As direções que você recebe da palavra, você coloca em prática? Ou você é só um ouvinte? Nós aprendemos que para envelhecer, nós precisamos plantar agora. Plantar para o nosso futuro. Como é que você está cuidando da sua vida espiritual? Como é que você está cuidando do seu corpo? Da sua mente? Está plantando para ter autonomia na velhice? Autonomia é você poder fazer as coisas com autonomia.
Começa por aí a nossa visão. Como é que eu quero chegar lá? Perguntou-lhe Agar, serva de Sarai, diga comigo, de onde você vem? Para onde você vai? Diga comigo, respondeu ela, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Agar, ela fugiu de uma situação que não soube enfrentar. Ela não sabia para onde estava indo. Algumas pessoas estão na mesma situação de Agar, sem saber para onde estão indo. Fugindo da vida, fugindo dos problemas. Presta atenção. Fugindo da vida, fugindo dos problemas, não tem um destino. Passam a vida fugindo. Fugindo daquilo que precisa enfrentar. Fugindo das coisas, fugindo das oportunidades, a oportunidade de perseverar e com isso não constrói nada. Fugindo. Agar estava fugindo. Diga mais uma vez comigo, fugir não é o destino. E você sabe que é muito comum, né, as pessoas fugir daquilo que precisa enfrentar, das coisas que precisam encarar, dos desafios. Olha que coisa simples, né? Eu falava recentemente, a fuga é de tudo. Onde nós encontramos boa parte das pessoas, aonde está o problema? De fugir de enfrentar aquele problema, de fugir de assumir uma responsabilidade, fugir para uma conversa séria, de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Semana passada eu não falei que eu encontrei um empresário que ele não vai na empresa porque ele está magoado com o funcionário está fazendo mal para ele? Parece brincadeira, mas é real. Como é que você vai caminhar? Estou fugindo. Porque eu não gosto de confronto. Não é confronto. É assumir a sua responsabilidade como líder. É assumir a sua responsabilidade como cabeça. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos, diga comigo, e morreu em Harã. Então, Terá é aquele tipo de sujeito que teve a coragem para sair, tinha um destino, mas as circunstâncias o fizeram parar. Viveu 205 anos e não fez nada. A história dele termina aqui. Que dia que nós falamos sobre ele? Semana passada? Sim ou não? Então, alguns cristãos são como Terá. Tem coragem para sair, tem um destino, mas basta um obstáculo cruzar o seu caminho para que eles parem em algum lugar, estagnem, frustrem-se, tornem-se extremamente amargas, pessoas amargas, por não dar continuidade, por parar. Esses são exemplos. Presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui hoje. Vamos lá, curto e grosso, objetivo. Primeiro exemplo. Qual nós tiramos? Agar. O que ela estava fazendo? O que ela estava fazendo? Fugindo do destino dela, fugindo do que ela não podia fugir, tinha que voltar e fazer o que precisava ser feito. Qual que é o segundo? Que fez o quê? Parou. Sai para ir para Canaã, para em Harã e nunca chega a Canaã. Se você sonhou com algo para a sua vida, por que não foi até o fim? A gente vai encontrar aquelas situações e fala assim, mas eu enfrentei dificuldades, aconteceu isso, aconteceu, mas eu preciso romper. Mas me fizeram isso, mas com a graça de Deus, ninguém pode me barrar. Eu vou romper. Quando uma pessoa realmente ela quer, ela segue em frente.
ela conquista, ela vai a um outro nível. Ela vai para um outro nível. Porque ela está determinada. Ela não tem desculpa, justificativa, simplesmente segue, caminha 1 milha a mais. Diga comigo, caminha 1 milha a mais. Diga, para chegar aonde determinou. Sempre vai ter obstáculos, sempre vai ter dificuldade para te fazer parar. Sempre. Você vai enfrentar essas dificuldades. Terminou a história dele aqui. Gênesis 13:10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Todo ele era bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste, assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento. Diga comigo, vamos lá em voz alta. Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O problema é o seguinte: Ló fez uma escolha para a vida dele e para a sua família. Esse é o exemplo de pessoas que tomam decisão por vista. Diga comigo, tomar decisão por vista. Depois de tomar a decisão errada, quer fazer dar certo na força do braço, e geralmente não dá. Qual que foi o grande problema de Ló? Nós precisamos ter muito cuidado. Você já viu alguém cair numa furada sem que ela seja muito atraente? Você já viu isso? Sim ou não? Tem que ser atraente. Você já viu alguém cair num golpe? Já viu alguém cair num golpe? Ela caiu. Não, se não for muito atraente, a pessoa não vai cair. É verdade ou não é? Sim ou não? Está cheio de golpes aí, ó. É só você abrir quando você entra, seja o Google, geralmente tem muito no Google, e aparece algumas postagens também, mais do Google, dos leilões mais baratos, não é? Você tem noção da quantidade de gente que já caiu nesse golpe ou não? Sim ou não? Mas vamos lá, esse é um tipo. Agora, e aquelas pessoas que acabam olhando as coisas somente com os olhos? Não, é bom demais, porque o fulano é o fulano de tal, porque o ciclano diz que vai me abrir uma porta, vai me abrir uma oportunidade, o negócio é da China, o negócio é incrível. Mas o negócio é bom para a tua vida espiritual? Será que são pessoas que Deus quer que você esteja? Eu sempre falo, cuidado com parceria, cuidado com sociedade, porque você não sabe de quem essa pessoa está fugindo. Lembra de Jonas? Jonas entrou no navio, ele estava fugindo de Deus. Toda a tripulação pereceu. Então nós precisamos parar e orar. Ló perdeu a esposa, Ló perdeu as filhas se corromperam, perderam os bens, perdeu todo o patrimônio, e não teve a humildade de reconhecer que havia feito uma escolha na carne. Decidiu por vista, decidiu por bolso. Quem está entendendo, por favor? Presta atenção, processa, para você não cair em erros que estão aqui claros para nós. Um estava fugindo, outro parou, outro decidiu na carne pelas vistas. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o meu senhor impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai,
quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Você sabe o que é a pessoa caminhar 10 anos na fé, esperar 10 anos e de repente extraiu, desfocou e entrou na carne? É isso aqui, ó. Esse é o tipo de situação bagunçada, desequilibrada, desajustada, porque Sara não tinha certeza de que daria certo, então ela saiu agindo na carne. Eu fico pensando, hoje quando eu estava meditando nisso aqui, eu lembrei e trouxe a história da minha mãe. Outro dia eu falei para vocês, minha mãe caminhou sozinha no plantio dela na fé, ela caminhou por cerca de 13 anos aproximadamente sozinha. E se depois de 13 anos ela resolvesse fazer uma escolha errada? 10 anos caminhando na fé, e aí toma uma atitude precipitada. Abraão, nesse momento, ele significa aquele cristão que persevera durante anos e depois entra na carne. Essa é a situação aqui, ó. Cansa de esperar, acha que está demorando demais e decide fazer do seu modo. Diga comigo, decide fazer do seu modo. Tem cristãos com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade impulsiva. Não está resolvendo, não. Sabe por quê, pessoal? Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que chama esse filho que nasceu? Como? Ismael. Então, não é difícil você tentar resolver um problema como Sara e pegar um Ismael para a sua vida. Arrumar um emprego, Ismael, um dinheiro emprestado, Ismael, comprar uma casa, casar, fazer tudo na força do braço, não é difícil você fazer. Você produzir milagres, o seu milagre do seu jeito, não é difícil. Muita gente pode fazer. Sabe a coisa na precipitação? Deus não está me respondendo, eu vou fazer do meu jeito. E faz. Eu falei ontem que eu recebi uma carta do presídio, né? A pessoa está me pedindo perdão, falando, não tem que pedir perdão para mim. Desgraçou a vida, não desgraçou a minha. Por quê? Estava aí ouvindo a palavra, com a vida abençoada, falando o melhor tempo da minha vida, e eu me distraí. E agora estou aqui. Que Deus tenha misericórdia de mim, que eu possa estar no meio de vocês novamente, porque foi o melhor tempo da minha vida, por causa de uma distração. Você pode produzir. Ele foi produzir um Ismael. Talvez não pagou o preço que deveria pagar. O que nós falamos sempre? Nós pagamos o preço de que forma? Jejum, oração, gastando tempo com Deus. O que o homem, quem esteve conosco ontem, o que o homem mais rico que já pisou nessa terra buscou? Um coração entendido, um coração que ouve. Quando Salomão pediu a Deus, dê ao teu servo, eu não passo de um jovem, de um menino, dê ao teu servo um coração entendido, dê discernimento para governar esse teu tão grande povo. Porque quem pode fazer isso sozinho? Aí está lá, Reis 3. Muito bom que você pediu, o pedido agradou a Deus. E pelo pedido agradar a Deus, o que Deus fez? Até o que você não pediu, você vai receber. Como riqueza, glória, fama. E se você permanecer na fidelidade, que para mim é um ponto importantíssimo, prolongarei os seus dias. Você não vai morrer como muitos morrem e larga tudo aí. Eu vou prolongar os seus dias. Você vai viver muito tempo. O diabo faz as pessoas acreditar que algo bagunçado fora de Deus vai ser uma bênção. As consequências disso, o resultado da desobediência de Abraão e Sara, foram 13, diga comigo, 13 anos, sem ouvir a voz de Deus. 13 anos do silêncio de Deus, que Deus não falou mais.
Eu não fiz uma promessa, vocês não acreditaram, vocês não acreditaram na minha palavra, agora eu não falo com vocês. Passou 13 anos sem falar com eles. Então, com isso, retardou, atrasou toda a bênção na vida deles. É o que eu sempre falo, queridos, presta atenção, isso não é livro religioso não, isso é manual de vida. Fica aqui simplesmente olhando como uma religião, não, isso aqui é um estilo de vida. São direcionamentos, direções. Hoje, quem estava comigo na live pela manhã? Sabedoria está clamando. A sabedoria está clamando o tempo todo, na rua, nas esquinas, nos montes, na sua porta, dentro da sua porta, a sabedoria está clamando. Está dizendo, tenha bom senso, tenha discernimento. A sabedoria está clamando, cuidado, não tenha palavras distorcidas. Que as suas palavras sejam verdadeiras. Depois eu leio com vocês. Juízes 6. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que isso? Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam dizendo? Tá? Resposta aqui nós já temos ela no versículo 1, tá? Versículo 1 já dá a resposta. Ele tá falando isso aqui, mas lá no versículo 1 está claro. E é curto e objetivo, está assim, de novo Israel fez o que Deus reprova, e Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Aí ele está dizendo assim, mas por quê? O que é feito? As maravilhas que os nossos pais nos contavam, quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, diga comigo, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, quer dizer, minha família é a menos importante. Diga comigo, e eu sou o menor da minha família? Algumas pessoas, elas só sabem reclamar, murmurar, criticar, ver defeito em tudo, não tem competência de fazer melhor e de ir lá e resolver, mas estão fazendo isso aqui. As pessoas que apontam as questões que a desagradam, mas não enfrentam resolver o problema, não assumem a responsabilidade para solucionar aquilo que as incomoda. Espera aí, o que o Senhor está falando a Gideão? Espera aí, não está bom? Vai lá e enfrenta. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu estou indo com você, só que você tem que enfrentar. Ah, o que é feito daquele Deus? Você não está dizendo o que é feito daquele Deus? Estou precisando de você enfrentar, vai enfrentar. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu sou da família mais pobre, eu sou menor na casa do meu pai. Vai, eu estou te enviando. Eu serei com você. Diga assim, somente eu posso mudar o que eu não gosto na minha vida. Só você. Só você pode mudar. Aí talvez tenha aquelas pessoas que vão dizer assim, mas como é que eu vou mudar? Gideão também achou que ele não podia fazer. Mas a partir do momento, quem estava aqui a semana passada? Quem ouviu o testemunho? Em 2 anos, a reviravolta da vida daquelas pessoas, em 2 anos. Em 2 anos, essa reviravolta monstruosa. 2 anos. Por quê? Uma coisa é quando você vai na força do seu braço, outra coisa é quando você vai debaixo da graça, do favor, da bênção do Senhor.
Uma coisa é quando você depende das suas habilidades, outra coisa é quando você depende do Senhor. Amém? Onde você está agora? Para onde você está indo? O que está fazendo para chegar ao seu destino? Fugindo? Parou em algum lugar? Porque esse parar, se você pegou o foco, o centro da mensagem de ontem, o que Deus busca conosco? Relacionamento. Relacionamento. Eu gostaria que Deus me usasse, eu gostaria que Deus confiasse coisa. Ele pode e quer, mas antes Ele quer relacionamento. É muito complicado, nós precisamos nos colocar no lugar. Você confia em qualquer pessoa? Para fazer as coisas, para ter acesso a coisas importantes sua, você coloca qualquer um? Se for alguma coisa muito importante para você, você vai mandar qualquer um fazer? Sim ou não? Você dá seu cartão de crédito para qualquer um? Dá sua senha para qualquer um? Por que Deus tem que dar? Pensa nisso. Tem gente que a gente confia, pode dar o cartão, fala, minha senha é essa. Vai lá, faz o que você tem que fazer e tal. Às vezes é para você mesmo. Não é verdade? Mas tem gente que nem pensar. Tem gente que não tem caráter. Você pensa que com a gente é diferente? Porque o que Deus nos dá? Crédito. Deus nos dá acesso. Acesso às coisas. Para que nós possamos fazer o quê? Tem um propósito nisso. Tem um propósito. Ele nos usa para os seus propósitos. Então nós precisamos, antes de mais nada, nós precisamos nos relacionar com Deus. Ele busca relacionamento. Você tem certeza que vai chegar ao seu destino, trilhando o caminho que você está seguindo hoje? Quem estava no encerramento do jejum ontem? A bispa liberou uma palavra de 40 dias de jejum. Você já sabe o jejum que você vai fazer? Você já sabe o que você vai tirar? Você já tomou essa decisão? Ou o que você vai colocar? 40 dias de jejum. Jejum de palavras, jejum de ações, jejum de algumas coisas que não te faz bem, está impedindo teu crescimento, está impedindo você romper. 40 dias para intensificar sua vida espiritual. Nós precisamos romper. Nós queremos crescer. Tem coisas roubando. Tem muitas coisas que são ladrões do tempo, né? Às vezes, o que rouba, as pessoas estão envolvidas. Uma das coisas muito importantes, jejum de palavras é uma coisa poderosa, você sabe, né? Se for para abrir a boca, para falar o que não deve, fecha a boca. Então, muita gente precisa fazer jejum de palavra, porque murmuração, reclamação só vai amarrar a sua vida, vai travar a sua vida. Mas tem gente que precisa fazer jejum de telas. Tela do celular, tela da Netflix, tela da... Por quê? Está roubando seu tempo. Está te impedindo progredir. Está impedindo você desenvolver o seu relacionamento com Deus, seu período de meditação, seu período de oração, ou um período de crescimento. Você poderia estar meditando em coisas que vai trazer crescimento a você, evolução a você. Então, nós não podemos ser simplesmente ouvinte.
Nós estamos ouvindo, mas espera aí, o que eu preciso fazer? Deus está falando, Deus está nos dando a direção do que nós devemos fazer. Eu preciso da benção dele, eu preciso da graça. Eu preciso do favor dele. Você precisa se situar sobre as escolhas que você tem feito durante a sua jornada. Você sabe que tem muitas coisas na vida que a gente precisa parar e dizer assim, espera aí, se eu seguir esse mesmo caminho que eu estou seguindo, se eu trilhar esse mesmo caminho, eu vou chegar ao destino que eu quero? Se você falar assim, não vou. Porque nós não contamos com a sorte, nós vivemos uma fé inteligente. Quem entendeu a pergunta? Se você fizer as mesmas coisas que você está fazendo, você vai chegar ao destino que você traçou para você? Você acha que sim? Você sabe que todos nós temos uma consciência que Deus se comunica essa consciência. Você sabe disso, né? Você sabe que ninguém precisa falar que você está fazendo algo errado. Por que ninguém precisa falar? Que Deus se comunica a sua consciência. Tanto que a maior parte das coisas que fazemos errados, fazemos em oculto, escondendo, que a gente já sabe que está errado. Mas Deus se comunica à nossa consciência. Deus se comunica à nossa consciência sobre coisas que nós precisamos fazer que nós não estamos fazendo. Uma vida extraordinária vai exigir de você um preço alto. Ou não? Renúncias, decisões sábias. Diga comigo, o progresso custa. Sucesso custa. Renúncia, sacrifício, tudo tem um custo. Uma vida extraordinária tem um custo. Momento de separação. O momento como nós temos passado nos últimos 6 semanas, 6 domingos de jejum e separação, tem um custo. Mas nós estamos plantando com a certeza da colheita e já temos colhido. Então tem um custo. Nós sabemos que ter um diploma não é sinônimo de sucesso, você sabe disso. É importante? É. Mas eu continuo, e não generalizando, mas eu continuo, acho que o meu avô era um tolo sábio, pelo menos em algumas coisas, porque o meu avô falava para os filhos e dizia assim, ó menino, diploma na cabeça de burro não serve para nada. Você acha que ele estava errado? Não. Ele falava para os filhos, diploma na cabeça de burro não serve para nada. Porque nós precisamos de sabedoria para fazer escolhas na vida. E a sabedoria que vem do alto, sabedoria é a habilidade para fazer as escolhas certas. Nós precisamos ter convicção de fé. Por que nós fazemos muitas coisas? Porque nós temos uma convicção, tem uma força interna que nos faz seguir independente das circunstâncias que cruzarem o nosso caminho. Nós não vamos parar. Porque está dentro. Todas as pessoas que chegaram lá, chegaram porque perseveraram. Algumas pessoas são reféns do acaso, pega qualquer caminho, consequentemente chega em qualquer lugar. Não é verdade? Não, mas eu não vou fazer isso. Você tem que ter isso dentro de você. Pessoas vitoriosas são as pessoas que estão rompendo, são os imparáveis. Diga comigo a palavra imparável. Vamos lá, você se prepara para o futuro? Tem se preparado para o futuro? Todos os dias nós temos lançado sementes no solo da nossa vida. O que você tem lançado no solo da sua vida? Todos os dias nós estamos lançando sementes no solo da nossa vida. Palavras são sementes, sentimentos são sementes, pensamentos são sementes, atitudes são sementes, palavras, decisões, escolhas, elas germinam. Você quer honra, você tem que dar honra. Diga comigo, quem quer honra tem que dar honra.
Nós precisamos aprender a honrar. Honrar a Deus, honrar as pessoas. Se eu quero honra, eu tenho que aprender a dar honra. As pessoas, pessoas que não têm a mentalidade doadora, elas não são favorecidas. Por quê? Nós precisamos ser generosos, doadores. Quem quer colher amor tem que plantar o quê? Quem quer colher generosidade tem que plantar o quê? Quem quer alívio tem que fazer o quê? Dar alívio. Quem quer perdão tem que liberar perdão. Quem quer gentileza tem que ser gentil. Faça por onde, comece a plantar amor, generosidade, alívio, perdão, gentileza na vida das pessoas, senão não tem jeito de colher. Pessoas que vivem para pesar a vida dos outros, são pessoas que vivem com a vida pesada. Não tem pessoas que só vivem para pesar a vida do outro? Ele é crítico, ele é do contra, ele chega, ele rouba a paz, tudo ele tem uma opinião que ninguém pediu para ele, mas ele tem que trazer a opinião dele. Mas ele vive uma vida pesada. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dei-me um pouco desse ensopado vermelho, aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo de fome. Repita essa frase comigo: de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, diga comigo, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. O que ele fez? Desprezou. Esaú era o primogênito, tudo estava à disposição dele. Ele era o líder da família, ele tinha duas partes da herança, porção dupla da herança. Deus continuaria o seu plano por intermédio da vida dele, mas ele jogou tudo fora, ele desprezou. Tudo fora por quê? Esaú são aquelas pessoas que definem a sua vida, diga comigo, por um momento. Presta atenção. Pessoas que desprezam aquilo que é precioso, numa atitude precipitada, parece que é só uma palavra. Não, não é só uma palavra. Não é só uma palavra. Tudo que uma pessoa desprezar, diga comigo, tudo que uma pessoa desprezar, ela vai perder. Então o que acontece? Eu já vi pessoas desprezando o ministério, pastores, pessoas que receberam e desprezaram o seu cônjuge, perderam o cônjuge, perderam os filhos, pais, emprego, salário que recebia, vivia desprezando. Sabe aquela palavra assim, a pessoa que sempre diz assim: do que me vale esse salário? Do que está me adiantando esse emprego? Essa porcaria de emprego. Quer dizer, não há visão, não enxerga o futuro. A falta de visão, a falta de temor, não há gratidão no coração. Então tudo que você despreza, você perde. São momentos de precipitações, pessoas que usam a boca, o poder da língua, para amaldiçoar o que tem. Quantas pessoas têm amaldiçoado, estão com a vida bagunçada, estão atraindo morte e destruição, por quê? Por causa da língua. Sabe aquela palavra: ninguém me apoia, ninguém me ama, ninguém me ajuda? Muitos saem nesse discurso e realmente é o que estão acolhendo. Quando deveria, não tem apoio de ninguém, não tem amor de ninguém, porque é o que sai da boca. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: antes de você julgar, fulano está me desprezando, observe se você não está transferindo isso. É muito simples uma coisa, deixa eu mostrar uma coisa para você.
Se eu tiver com alguma barreirinha no meu coração com você, você percebe? A gente percebe quando uma pessoa tem alguma coisa com a gente, tem uma barreira, tem uma diferença com a gente percebe? Diga comigo, pensamentos têm presença, sentimentos têm presença. Então todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E ainda que não saiba, ele vai saber, porque ele sabe que tem algo aí. Então, a boca, muitas pessoas usam a sua boca, a sua língua para se auto-amaldiçoarem, para liberar palavras de morte, palavras destrutivas. E a Bíblia diz, lá em Provérbios 8, 21, quem gosta de usar comerá do seu fruto, terá o que fala. Ninguém gosta de mim, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, é uma droga, eu sou sozinho. Para! Você não está chamando a atenção de ninguém, senão do inferno. Só dele. Aí, há momentos em nossas vidas que nós estamos mais cansados, exaustos devido às batalhas, às guerras do dia a dia. E aí o que nós vamos fazer? Definir a vida por um momento? Às vezes uma palavra precipitada. Outro dia eu estava ouvindo alguém que destruiu a vida, o casamento, por causa de um momento de precipitação, falou o que devia, o outro não foi capaz de perdoar, acabou o casamento. Você acredita? Um precipitado libera uma palavra que não devia, o outro, falta de cristianismo no coração, não foi capaz de perdoar e o casamento acabou ali. Por causa de uma palavra precipitada. Muitas pessoas têm liberado palavras, é o que nós sempre falamos, né? Se você estiver alterado, nervoso, irritado, faça como a palavra manda. Se retira, vai para o quarto, se tranca lá, para um pouco, vai orar. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque se você não se acalmar, se você for desabafar com outro ferido, o outro ferido vai alimentar o seu ferimento. E quero dizer uma coisa para você, ferido procura feridos, tá? E depois fica justificando, tá vendo? Não sou só eu. Uma coisa muito importante que eu aprendi é que a gente atrai pessoas como nós. Então estou sempre atento a que tipo de pessoa que eu estou atraindo, porque a gente atrai como nós. E existem pessoas que parece que ela quer essa justificativa, está vendo? Não sou só eu, o outro também está passando, o outro também sentiu a mesma coisa, está vendo? O outro também não suportaria. Quando eu deveria olhar, mas tem muita gente vencendo, tem muita gente passando por cima dessas coisas menores, tem muita gente rompendo. Nós precisamos nos lembrar que nós não convivemos com as nossas decisões, mas nós convivemos com as consequências das escolhas que nós fazemos. Não, a decisão você toma ela agora, o problema é a consequência lá na frente. É com ela que nós temos que conviver. É ou não é? Uma escolha que eu faço hoje, eu faço a escolha hoje, mas eu tenho que conviver com a consequência dela, talvez pelo resto da vida. Por isso que eu não posso ser uma pessoa precipitada. Nós revelamos nesse momento o homem oculto, aquilo que está dentro. Se tem aí uma pessoa amarga, nós vamos revelar a amargura. Se tem uma pessoa ferida, nós vamos revelar o ferimento. O Esaú, ele se tornou pai dos amalequitas, que foi um povo extremamente problemático, amargurado, que causaram transtorno e perseguiram o povo de Deus, e não andaram no temor do Senhor uma vida toda, foi o inimigo do povo de Deus. Por quê? Esaú, por desprezar a bênção, se tornou amargurado. E você acha que esses filhos vieram amargurados por quê?
Você acha por quê? Porque o pai te carregou isso. E aqueles filhos se tornaram uma geração maldita, inimigos do povo de Deus. Quem está entendendo, por favor? Olha como é sério isso, gente. Você vê que uma atitude precipitada. Do que está me servindo essa primogenitura? Do que está me servindo esse trabalho? Do que me adianta essa família? Do que me adianta esse dinheiro? Do que está me valendo essa porcaria? Opa! Palavras têm poder. E uma das piores coisas que tem é a ingratidão. Porque, ainda que você não esteja contente, é sendo fiel na medida que você está, que você vai para uma medida maior. É honrando o que Deus deu a você, nessa medida, é que você vai para uma medida maior. Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele, até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem diz: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, repita comigo: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Isso aqui é lindo, é ir até as últimas consequências para ser abençoado, para ir para o outro nível. Deus deslocou, o anjo deslocou a coxa dele, estava com dor, mas ele lutou. Jacó queria uma mudança. Ele não aceitava mais ser visto como um enganador. Ele quis uma mudança e foi até o fim. Fez o que foi preciso, machucado, cansado, mas ele não parou. Agora começam os exemplos bons. Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro exemplo? O que ela estava fazendo? Você está fugindo do quê? Está fugindo do destino? Fugir não é o seu destino. Diga isso comigo. Fugir não é o meu destino. Qual foi o segundo exemplo? Quem? Que fez o quê? Parou e nunca chegou no seu destino. Nunca chegou no seu destino. Porque parou. Não pagou o preço. Não seguiu. Quem foi o terceiro? Ló, que fez a escolha na carne. Escolheu com os olhos, escolheu com o bolso. Às vezes aquilo que parece ser tão bom é a desgraça. Eu preciso da direção. Senhor, não me deixa cair. Não me deixa tomar decisões. Senhor, eu tenho essa decisão para tomar, eu tenho esse negócio, eu quero a tua bênção. Sabe por quê? Porque às vezes aquilo que parece ser tão bom lá na frente só roubou a paz, roubou a alegria, roubou, né? Só desgaste. Aí você fala, não valeu a pena. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Ele lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. É lindo isso. Ele não negou o próprio filho quando Deus o testou. Abraão, ele seguindo os passos de Abraão, Isaac, filho de Abraão, seguindo, passou pelo mesmo lugar que o pai havia cavado os poços, os filisteus entulharam, ele desentulhou os poços, as águas fluíram. É maravilhoso ver pessoas tendo a coragem de desentulhar o que o inimigo entulhou. É maravilhoso vendo pessoas correndo atrás de seus sonhos, dos seus projetos. Deus falou com ele, prometeu, e ele não desistiu, mesmo os inimigos tentando entulhar os seus poços, tentando prejudicar, ele não parou. Nós precisamos permitir que
as águas fluam sobre nós, porque foi cavando que as águas fluíram, foi por não ter parado que as águas fluíram. Esses são os exemplos de fé. O poço representa a água, que representa a bênção de Deus, que é a fartura, a bênção. Quantas vezes entulharam os poços? Nós falamos sobre isso semana passada. Quantas vezes foram entulhando, ele ia e cavava, foi entulhando, ele ia e cavava, saiu do poço da contenda, saiu do poço da inimizade, caiu no poço da prosperidade, e depois, por último, o poço da promessa. Às vezes acontece isso com a gente. E entulharam meus poços, e agora? Abra outro. Deus não é com você? Sim ou não? Eu vou achar, vou continuar crescendo. Nós precisamos de modelos de fé. Está aqui, ó. Isaac teve Abraão como pai, como modelo de fé. Nosso modelo é Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como está cheio de modelos de fé ao nosso redor. Pessoas que têm pagado o preço, modelos a ser seguido. Amém, pessoal? Diga comigo: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, o que está escrito? Então, enquanto durar a terra, tudo que você plantar, você vai colher. E aí, todos os dias nós estamos plantando no solo da nossa vida. E mais, lembre-se dessa frase: isso aqui é um solo extremamente fértil, tudo que você planta dá em abundância, por isso cuidado com o que você está plantando aqui dentro. Diga comigo: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, o que está escrito? Preste atenção na leitura, diga comigo: isso, diga isso, também colherá. De Deus não se zomba. O que semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Esaú semeou na carne. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Diga comigo: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, por que Abraão e Sara retardou? Porque se cansou de esperar, atrasou. Lembre-se que você pode produzir o seu milagre. Como, bispo? Você pode produzir o seu Ismael, um casamento Ismael, um negócio Ismael, uma parceria Ismael. Você pode fazer muitas coisas que são Ismaéis na sua vida. Quer dizer o quê? O que significa isso? Do que o senhor está falando, bispo? O filho da precipitação. Você produz o seu milagre. Quer ver uma coisa muito simples? A gente tem duas opções. Vamos falar aqui da vida sentimental. Eu oro e espero em Deus a pessoa certa, ou eu saio e arrumo qualquer pessoa e vou produzir meu Ismael. Posso? Não posso? Sim ou não? Ou eu posso colocar em oração e esperar Deus cumprir a promessa, fazer as coisas como Ele faz, sempre perfeito, para que seja uma bênção. Eu posso esperar Deus me abençoar, eu posso produzir o meu milagre financeiro, por exemplo. O rapaz aí, eu não sei qual é a cilada que ele caiu, mas ele foi produzir um Ismael para ele. O rapaz da prisão. Não é? Que ninguém vai para a prisão do nada. Não sei qual foi o Ismael que ele foi produzir, mas ele produziu um Ismael, que só trouxe dor para a vida dele. Portanto, diga comigo: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente
aos da família da fé. Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito aí. Segura no seu coração. Qual é a mensagem para nós hoje? Toda pessoa que agir, tomar decisões na carne, terá problemas, dor, sofrimento, destruição, confusão. Terá uma vida sem avanços, infeliz, bagunçada. A Bíblia diz que Salomão foi um homem que não se privou de nada. Viveu tudo que queria viver, estava... A Bíblia diz que em Eclesiastes mostra no final, que no final ele estava infeliz porque saiu do propósito. E aí ele diz assim, depois que tudo que ele fez, conquistou, ele diz que foi como correr atrás do vento, que o essencial para todo ser humano é temer a Deus. Que ele estava frustrado, vazio. Ele quebrou princípios, ele quebrou aliança, saiu do propósito, perdeu o rumo, estava vazio. Ou seja, quem planta na carne, colhe a destruição, morte. Quem planta no Espírito, colhe a vida eterna. Por isso que ele estava tão frustrado e dizendo, tudo foi vaidade. Para ter uma vida feliz é necessário fazer o bem, o que sabe que é certo, sem se cansar. Eu não posso me cansar. Às vezes a gente diz assim, o fulano não merece. Nós precisamos fazer o que é certo, não depende do fulano, depende de mim. É de mim. Não é porque o fulano merece, não, mas esse é o meu caráter. Quando uma pessoa desanima e começa a fazer o que é contrário, o que foi ensinado pela palavra, ela não vai fazer uma boa colheita. O que vai sair do outro não é problema meu, o problema é o que vai sair de dentro de mim. Não é verdade? Sim ou não? Olha aqui para mim. Nem eu nem você, nós temos o controle sobre as pessoas. Eu não tenho controle sobre a mente das pessoas, sobre os pensamentos das pessoas, sobre as ações das pessoas. Mas eu tenho sobre mim. Eu tenho sobre a minha mente. Então, as pessoas querem fazer coisas erradas, inclusive em relação a mim. Ok. É o que está saindo dela. Porque nós aprendemos que é na pressão, é quando somos pressionados, aí sai de dentro de nós o que está dentro de nós. Você viu quando Cristo foi esmagado? O que saiu dele quando ele foi esmagado? Amor, misericórdia, oração, por aqueles que fizeram aquilo com ele. Porque não depende do que os outros fez. Depende, a questão é o que estava dentro dele, o que ia sair dele. Então nós não temos controle sobre os outros, nós temos controle sobre nós. Eu não tenho controle do que vai sair do outro na pressão, eu tenho controle do que vai sair de mim. As oportunidades chegam até nós como portais. Às vezes tem uma situação que era para a gente agir na carne, a gente dá uma resposta totalmente no Espírito. É um portal. Portais, ele chega com uma carga de unção. E favor para fazer o que é difícil aos olhos humanos, mas quando nós fazemos isso, nos atrai bênção para a nossa vida. Quando Deus abre um portal, é para que a gente entre.
Nos últimos dias nós falamos, nem sempre as bênçãos que nós esperamos chegam no pacote que a gente espera. Já prestou atenção nisso? Às vezes chega num pacote tão estranho, mas é uma bênção, está lá. Ó, que você vai desembrulhando, e você vai mexendo naquele pacote, vai lá, está lá, a bênção que você esperava, o presente que você esperava. Então, coloca uma coisa dentro de você. Quando Deus abrir um portal para você, para que você entre, às vezes é desafiador, é difícil, mas você tem graça para fazer. Deus financia. Quando Deus envia, diga comigo, quando Deus envia, Deus financia. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Diga comigo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não seja precipitado, deixa eu entender o que Deus está trabalhando comigo, qual o teste, o que Deus está esperando que saia de mim. Não se embriague com vinho, que leva de libertinagem. Diga comigo, mas deixem-se encher pelo Espírito. Sabe qual é a palavra? Se embriague do Espírito. Não se embriague com vinho não, isso aí só vai te levar a besteira. Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Sabe, quando nós aprendemos isso, a estar dando graça, cantando, falando de salmos, porque há momentos que as situações chegam e nós precisamos dar uma resposta de fé, e essa resposta às vezes não é só na atitude, são nas palavras. Por que eu sempre falo, como é que nós combatemos um sentimento, seja ele de medo, seja ele opressor? Salmodiando, cantando, louvando, declarando salmos, como eu sempre faço com vocês. Imagina quando um dia que você está aí aflito, preocupado, e você começa a declarar a palavra, a falar dos salmos, você começa a profetizar o Salmo 23 sobre a tua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não me faltará graça, não me faltará favor, não me faltará proteção, não me faltará provisão, não me faltará recursos, não me faltará dinheiro, não me faltará cliente, não me faltará. O Senhor é o meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não é poderoso? Você muda a atmosfera. Você muda a atmosfera de onde você está. Você muda o ambiente. Vai dar tudo errado, vai desmoronar. Não, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Não é poderoso? Sim ou não? Você muda a atmosfera interna, você muda externo, você muda tudo. É o controle do ambiente. Eu não tenho controle sobre o que está acontecendo, mas eu vou assumir o controle da atmosfera, eu vou assumir o controle do ambiente que eu estou, eu vou assumir o controle dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Para onde você está indo? Diga assim, fugir não é meu destino. Não, não é o seu destino. Fugir não é o seu destino. Então não fuja.
enfrenta o que tem que enfrentar. Não seja um Terá que parou no meio do caminho. Nunca chegou ao seu destino. Nunca chegou ao seu destino, à sua Canaã. Não seja um Esaú que troca a bênção do Senhor, a primogenitura, a posição de filho, por uma porcaria de um prato de lentilha, que você vai eliminar daqui a pouco. Tem muita gente trocando a bênção do Senhor por um prato de lentilha. Está entendendo ou não? Às vezes é um momento passageiro, um momento carnal, é uma satisfação de poucos minutos que você jogou fora a tua primogenitura. O texto diz que ainda com lágrimas ele quis voltar atrás, ele não pôde voltar atrás. Ele tentou voltar atrás, mas já era tarde demais. A Bíblia diz que o Senhor não encontrou nele arrependimento. Por isso não seja precipitado. Não troque a bênção do Senhor. A bênção da primogenitura é o direito, é a bênção, a herança. Você tem a liderança, você tem a unção, você tem direito de filho. Deus vai te usar para os propósitos dele. Não troque isso. Do que está me valendo essa primogenitura? Estou morrendo aqui de fome. Olha que tolice. Sabe aquele momento? Jogou fora o que era eterno por um momento. Quem está entendendo? Sabe o prato de lentilha? Pode ser muitas coisas que te tira da bênção do Senhor por um prazer momentâneo. Mas o prazer momentâneo vai passar. Aquilo que vai te alimentar momentaneamente, daqui a pouco está sendo descartado. Mas a bênção do Senhor era eterna. Esaú jogou fora a bênção que era dele. Por isso que você escuta dizer assim: Abraão, Isaque e Jacó. Porque Jacó quis, Jacó desejou a bênção, Jacó lutou pela bênção, Jacó, o anjo chegou a tocar e ferir a sua articulação, tocar a sua coxa, mas ele não largava. Ele dizia: eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar, eu preciso da tua bênção. Eu não quero mais ser um Jacó, eu não quero mais ser um enganador, eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu não quero ser conhecido como Jacó, que quer dizer enganador, eu quero ser uma nova criatura. Aí o anjo vem e diz: qual é o teu nome? Jacó. Tu não chamarás mais Jacó, vai se chamar Israel. Porque você lutou com Deus e lutou com os homens e prevaleceu. E o texto diz: o dia amanheceu. É um novo tempo, uma nova estação. O enganador ficou ali e nasceu um campeão. Deus mudou o nome dele porque ele lutou por isso. Quer a bênção de Deus? Quem quer? Então fala para Deus. Fala: eu quero a tua bênção, Senhor. Eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu sei que eu jamais posso chegar aonde eu almejo, aonde eu sonho, se o Senhor não for comigo. Se a tua bênção não estiver sobre a minha vida, Senhor, eu não quero, Senhor, lutar na força do meu braço, na força do meu braço. Eu sei que eu não posso chegar lá. Eu preciso da tua bênção, Senhor. Faça como Jacó hoje. Eu quero ser um Jacó, eu quero ser um Isaque. Não importa, Senhor, se estão tapando os meus poços. Eu sei que o Senhor é comigo. Aonde eu cavar, eu vou encontrar a tua bênção. Aonde eu cavar, vai jorrar sobre a minha vida. Aonde eu cavar, vai fluir. Aonde eu cavar, Senhor, a tua bênção está sobre a minha vida. Vai dar certo, eu vou crescer, eu vou prosperar. Eu preciso da tua bênção. Eu não quero ser uma Agar que está fugindo
fugindo do destino. Eu não quero ser um Agar, ó meu Deus, que está fugindo para onde? Ó meu Deus, está impedido, está fugindo para enfrentar o que precisa enfrentar. Eu não quero ser um Terá que parou no meio do caminho, nunca chegou a Canaã, nunca chegou ao seu destino, porque parou. Eu não quero ser um Esaú, eu não quero ser um Ló que fez escolhas na carne. Não, Senhor, eu não quero ser um Esaú que trocou a bênção do Senhor por um prato de lentilha, por algo passageiro. Não, eu quero a tua bênção. Eu quero ser um Jacó que luta pela tua bênção. Eu quero a tua bênção, eu preciso da tua bênção. Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu preciso da tua bênção. Chame a Ele, chame, diga: eu preciso da tua bênção. Eu estou cansado de lutar na força do braço. Eu estou cansado, meu Deus. Eu estou cansado de tentar do meu jeito. Eu estou cansado, meu Pai. Eu tenho lutado de todas as formas. Eu tenho lutado na força do meu braço para vencer, para romper. Mas chega, eu preciso da tua bênção sobre a minha vida. Eu não quero mais lutar na força do meu braço. Eu quero lutar na força do teu braço. Eu preciso da tua bênção. Eu não quero mais ser um Jacó. Eu quero ser um Israel. Eu não quero ser um Jacó, um enganador. Eu quero ser o campeão que luta com o Senhor, aquele que o Senhor olha para mim. Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Abençoa, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, meu Pai, abençoa o teu povo. Meu Deus, promove o teu povo, prospera o teu povo, abra as portas, meu Pai. Ó meu Deus, derrama da tua graça sobre a vida do teu povo. Abençoa, meu Pai. Nós lutamos pela tua bênção, nós precisamos da tua bênção. Nós sabemos, meu Deus, que fugir não é o nosso destino. Nós vamos encarar o que temos que encarar, nós vamos enfrentar o que temos que enfrentar, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos para onde estamos indo, como queremos terminar os nossos dias abençoados, vitoriosos, por cabeça, ter um final abençoado com o Senhor, uma família abençoada, prósperos, longevidade, como o Senhor disse a Salomão: até o que você não pediu você vai receber, como riqueza, glória, fama. E se você guardar os meus mandamentos e seguir meus caminhos, prolongarei os seus dias na terra. Oh, meu santo e poderoso Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Nós precisamos da tua bênção. Diga isso a Deus: eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu preciso dela sobre a minha vida. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor. Eu preciso, Senhor, da tua bênção. Me abençoa, Senhor, me abençoa. Chega de lutar na força do braço. Na força do braço você vai cansar, você vai desanimar. A força do braço vai te levar somente aonde o teu braço permitir. Mas a bênção de Deus vai te levar aonde você nunca imaginou, aonde você nunca imaginou e jamais poderia chegar, na capacidade simplesmente humana. Não, tem uma porção de graça para você, tem uma porção de favor para você. Diga isso a Deus: eu preciso da tua unção, eu preciso da tua graça, Senhor. Eu preciso do teu favor, eu preciso da tua direção. Diga a Deus: Senhor, eu não quero ser uma Agar que está fugindo, que não sabe para onde está indo, simplesmente porque está fugindo da vida, fugindo do passado, fugindo dos traumas. Não, eu não quero ser, Senhor, eu não quero ser um Abraão que atrasa a bênção, depois de esperar tanto, precipita e produz Ismael, o filho da precipitação. Diga a Deus: eu não quero ser um Esaú que troca a tua bênção por um momento passageiro.
Não, Senhor. Trocar a sua bênção por prazeres imediatos. Não queremos, Senhor. Nós precisamos da tua bênção. Nós precisamos da tua direção, do teu Espírito. Nós não nos cansamos de fazer o bem. Nós não nos cansamos de fazer o certo, porque nós sabemos que nós vamos colher, Senhor. Nós sabemos, passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Levanta o teu povo, Senhor. Fale profundamente aos corações. Chega de Jacós. O Jacó, o próprio nome diz enganador. Além de enganar os outros, enganava a si mesmo. Mas o Jacó quis a mudança, lutou pela mudança e foi transformado em Israel, o campeão de Deus, cheio das promessas do Senhor, que tinha tudo, tinha bens, tinha riqueza, acima de tudo, tinha a bênção do Senhor sobre a sua vida. Nós queremos ser um Isaac, que obedece à tua voz, que semeia onde não dá nada, mas pela tua bênção, colhe em abundância. Aonde cava, jorra a bênção. Aonde cava, aonde Isaac cavava, jorrava a bênção. Que assim seja na vida dessas pessoas, Senhor. Aonde ela cavar, vai jorrar bênçãos. Aonde ela cavar, fale com ela, Senhor. Chega de fugir. Chega de parar no meio do caminho, como muitos têm feito ao longo da história, ao longo da vida. Vai até um ponto e para. Chega de trocar as bênçãos do Senhor por prazeres imediatos, que só vai atrasando. Chega de produzir o próprio milagre. O relacionamento Ismael, o emprego Ismael, o negócio Ismael, são tantas coisas que a gente pode fazer na carne. Com seus olhos fechados, o provérbio diz: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, da entrada da cidade, das portas adentro, eu clamo em alta voz a vocês, homens. Eu clamo a todos e levanto a minha voz. Sabe o que a sabedoria está fazendo? Ei, me escuta! Ei, me ouça! Presta atenção no que eu digo. Vocês inexperientes adquiram a prudência. Vocês tolos, tenha bom senso. Ouça, pois eu tenho coisas importantes para dizer. Meus lábios falarão do que é certo. A minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida. Não, a sabedoria não libera palavras distorcidas. A sabedoria libera simplesmente somente palavras justas. Todas elas são claras para os que têm conhecimento. Ou libera palavras perversas para os que têm discernimento. Todas são claras. Prefira a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Nada do que possam desejar se compara a ela.
Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância. O mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam. É ano de governo, gente. As autoridades exercem justiça. Por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam. Diga comigo, quem me procura, me encontrará. Quer dizer, se você procura a sabedoria, você vai encontrá-la. E ela diz assim: comigo estão as riquezas, e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Ouçam-me. Ouça-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouça a minha instrução e serão sábios. Não despreze. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra a vida e o favor do Senhor. Jesus é a sabedoria em pessoa. Diga: eu quero a tua sabedoria, Senhor. Diga: eu necessito da tua sabedoria, Senhor. Levante o teu projeto e as tuas mãos. Eu te abençoo nesta noite. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a sabedoria que vem do alto sobre a tua vida. A sabedoria que só os céus pode te dar, para fazer as escolhas certas, para ter discernimento, bom senso, discernimento para escolher, para tomar decisões. Eu te abençoo e profetizo a sabedoria que traz prosperidade e riqueza sobre a tua vida. Sabedoria para fazer o que Deus aprova. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus e declaro: chega de fugir, não pare mais, não troque as suas bênçãos por prazeres imediatos, não faça escolhas na carne, lute pela bênção, cave na bênção, na obediência, porque aonde você cavar vai jorrar bênção sobre a tua vida. Eu profetizo a bênção da prosperidade e da abundância sobre a tua vida, mas acima de tudo, eu profetizo um relacionamento de intimidade com Deus. Que Deus te dê revelações, que Deus fale com você, que Deus fale ao teu espírito, à tua mente, ao teu coração. Que Deus te dê revelações poderosas. Eu abençoo os teus projetos e eu declaro em nome do Senhor Jesus que a unção de governo seja derramada sobre a tua vida. Unção para crescer, unção para avançar, unção para prosperar, unção para governar. E que 2023 seja um ano incrível, explosivo em bênçãos para a tua vida em nome do Senhor Jesus. O melhor ano da tua vida até então, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que aonde muitos não têm crescido, você vai crescer. Aonde muitos não têm prosperado, você vai prosperar. Eu declaro que aonde muitos não têm crescido, você vai crescer.
Aonde muitos não têm entrado, você vai entrar, para a honra e a glória do Senhor. Eu declaro esta unção sobre a tua vida, que você saiba e tenha o discernimento, que todo crescimento, toda unção de prosperidade tem propósito. Deus não financia vaidades, Deus financia propósitos. Saiba disso, saia daqui com isso no teu espírito. E se você entender isso, Deus vai fazer de você um canal poderoso, um instrumento poderoso, que Ele vai usar para a expansão do reino, Ele vai usar para que você possa administrar coisas grandes para Ele, do qual você vai desfrutar, mas tem propósito. A sua prosperidade tem propósito. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu abençoo que você seja bendito ao entrar e bendito ao sair. Bendito aonde você colocar as suas mãos, e tudo que você tocar cresça, prospere, e ainda que tenha tudo para dar errado, vai dar certo na bênção do Senhor, vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse desta unção em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Para Jesus, bem forte.